Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o governador Beto Richa mandou um projeto de lei a esta casa que trata nada mais, nada menos do que 19 assuntos. Tudo no mesmo pacote. Tudo na mesma bolada. Está tratando aqui de assuntos mais diversos, como baile de CTG, com posto de saúde e jogo de futebol. Gregos, troianos e polacos. Caboclos e alemães. Seria como se fosse esta salada de frutas neste pacote de maldades. O quinto da segunda era Beto Richa. O quinto pacote de maldades que chega a esta casa. E o governador, deputado Requião Filho, mandou o projeto e fugiu. Ele está num lugar incerto e não sabido. Escafedeu-se. Isso mesmo. Ninguém sabe para onde foi o governador. Imagino que não quis ficar aqui no Paraná para saber a opinião do povo do Paraná em relação a essa maldade de sua autoria. Mas é de se lastimar. Vi na imprensa que sequer a vice-governadora havia sido informada da viagem do governador. Suspeitou-se, deputado Dr. Batista, que o governador estava saindo de mansinho, sem avisar a vice, para que a filha da vice ficasse inelegível como candidata a prefeita de Curitiba e o cunhado da vice ficasse inelegível como candidato a prefeito de Maringá. É possível, tudo é possível neste país das maravilhas, nesse estado governado pela fantasia, pelo luxo, pela mentira. Pois nós ouvimos aqui, nesta casa, o propalado 7 bilhões, 8 bilhões de investimento, deputado Márcio Nunes. 8 bilhões de investimento que o Paraná ia ter. Lá daquela tribuna, ali do meio, aqui, onde está a deputada Cláudia Pereira. 8 bilhões. Para que mexer em impostos? Esta semana ainda, que passou, a Secretaria da Fazenda mandou nota para os jornais. Aliás, foi publicado esse material em todos os jornais do Paraná, dizendo o seguinte: Mauro Ricardo da Costa, popular Maurinho Malvadeza. Claro, Maurinho Malvadeza não está escrito na nota, isso é de minha autoria. Ressalta que o Paraná continua colhendo os resultados do ajuste fiscal realizado em 2015. Continua a nota do secretário da Fazenda. Graças à equalização das alíquotas de ICMS, diz o desdito secretário. Continua, o Estado registrou, deputado Tadeu, incremento real na receita com impostos. De janeiro a junho de 2015,
o Paraná arrecadou com impostos, deputado Tercílio, 13 bilhões e 240 milhões. Continua a nota da Secretaria da Fazenda. De janeiro a junho de 2016, as receitas com impostos somaram 14 bilhões 820 milhões. Ou seja, um crescimento nominal de 11,99% em relação ao mesmo período do ano passado. Portanto, é a nota da Secretaria da Fazenda. O Estado do Paraná teve um aumento da arrecadação de 1 bilhão e 600 milhões no mesmo período, não se justificando em hipótese alguma qualquer taxa, qualquer aumento, qualquer esbulho na nossa legislação. Pois bem, o governador Beto Richa pretende alterar 19 itens da legislação paranaense, e algumas mudanças são escrachantes. Algumas mudanças são humilhantes. Bem disse o deputado Tadeu, a melhor coisa que se tem, se passar esse projeto de lei aqui, é fechar essa casa. É fechar esta casa. Para quê? Pagar 26 mil reais para cada deputado por mês. Para quê? Pagar verba de ressarcimento, de gabinete. Temos que ir embora e pedir desculpa para o povo do Paraná. Fechar a Assembleia Legislativa porque quer um cheque em branco para fazer o que bem entender, para vender ações da Copel, para privatizar a Sanepar, para vender prédios, sem a nossa autorização. É uma vergonha. 7 mandatos aqui nesta casa. Jamais votamos uma vergonha, um atentado à democracia, como quer o governador Beto Richa e os seus áulicos. Vamos fechar esta casa, porque não há mais o que fazer aqui. Se vamos dar o cheque em branco, o governador poderá, aliás, ele quer que o conselho que ele está criando tenha o papel legislativo de nomear, exonerar, remunerar e autorizar as vendas. Isso é uma vergonha, isso é um atentado à democracia, ao poder legislativo, à Constituição do Paraná. Sinceramente, senhores deputados, senhoras deputadas, isso não pode prosperar. Se prosperar, vai ser uma humilhação sem tamanho, uma aberração das mais fortes e gritantes, maior do que a época do regime militar, muito maior. É a mesma coisa da lei da mordaça. Deputado não pode votar, deputado não pode autorizar, deputado não deve existir. É esta a mensagem que está aí para nós votarmos. Tirando do poder legislativo a sagrada prerrogativa de legislar, de fazer leis, de fiscalizar. Sinceramente, me dói o coração de ver uma barbaridade dessas. Não imaginava que talvez no meu último mandato aqui nesta casa eu tivesse que passar por uma situação vergonhosa, um vexame como este que tentam perpetrar contra o povo do Paraná. O governo Beto Richa aumenta impostos, aumenta a arrecadação, pega o Paraná Previdência, faz
fala que fez o ajuste. Faz tudo. E não se cansa, é insaciável. Sinceramente, não sei o que passa na cabeça dessa gente. Não tem senso crítico. Não é possível que Paraná nós vamos entregar para as futuras gerações. Que Paraná nós vamos entregar para os nossos filhos, para os nossos netos. Um Paraná pior do que o Rio Grande do Sul, muito pior do que o Rio de Janeiro. É esse o Paraná, esse vai ser o legado que este governo está preparando, porque a preocupação é com o governo dele. Vou terminar o meu governo, vou ter dinheiro para fazer a campanha para o Senado. E depois que se virem, depois que o Paraná não tenha dinheiro para mais nada, vou vender a Copel. Quanta luta nós fizemos para não deixar o Lerner vender a Copel. Quanto nós sofremos. E agora, projeto de lei para vender a Copel, para vender a Sanepar. Isso é criminoso. Isso é um atentado contra o Paraná, contra o nosso Estado, contra o nosso futuro. Eu tenho certeza que não vai prosperar, porque não deve prosperar, porque é um absurdo, porque é um crime, é lesa pátria, o que se faz e o que se perpetra contra os interesses do Paraná. E eu fico pensando, lá em Brasília, qualquer projeto de lei, cai o mundo. Aqui, joga uma bomba aqui dentro dessa casa. E parece que a grande parcela fica adormecida. Não é comigo. Não tem nada a ver com isso. Estou pensando na minha reeleição. Estou pensando nos meus votos. Não estou preocupado com o Paraná. Paraná de 2017, o Paraná de 2018, o Paraná de 2020. Cadê o Paraná? Vai ser ex-Paraná. Voltaremos. Se São Paulo quiser ser a Quinta República. Acredito que não irá querer mais. Porque vai querer o quê? De um Estado que era gigante e se apequenou. Um Estado que era pujante e tornou-se republiqueta. Um Estado que é mal governado. Me dói o coração, deputado Jonas. Com sinceridade, deputado Romanelli. Se Vossa Excelência quiser fazer o debate, eu faço com Vossa Excelência. Faço o debate com Vossa Excelência, porque eu nunca fico gritando no plenário quando Vossa Excelência está discursando. Eu sempre escuto e respeito Vossa Excelência. Mas tem alguns que têm mania de querer se impor pelo grito, como eu, mas eu faço aqui defendendo uma tese. Jamais em desrespeito a qualquer parlamentar. Nunca. Jamais. Eu defendo tese. Eu defendo uma ideologia que sempre defendi na minha vida pública. Por isso que eu estou no 7º mandato como deputado, sempre do PMDB. Nunca mudei de partido. Não tenho nada contra aqueles que mudam, porque às vezes a pessoa pode mudar, mas eu nunca mudei. Estou sempre no mesmo caminho, com a mesma bandeira, com o mesmo sentimento, e vou sair da vida pública do jeito que entrei.